Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num texto bem interessante, né? Narcisismo, doença da alma e cura pela humildade. É do presbítero Marcos Benedito. E ele traz uma visão bem específica, né? Uma lente espiritual cristã para olhar o narcisismo. Exato. É uma abordagem que, já no título, né, coloca o narcisismo como essa doença da alma. Sim, ele não economiza nos termos, fala em doença da alma, espírito de engano e alerta para as consequências disso, inclusive dentro da própria igreja. Então, nossa missão aqui é entender direitinho essa perspectiva. O que é narcisismo para ele? Quais as características, as consequências que ele vê e, claro, qual o caminho de cura que ele propõe, que parece ser a humildade. Perfeito. E é bom a gente frisar, a nossa análise vai se concentrar estritamente no que o texto diz, tá? Vamos ver como o autor usa a Bíblia, as experiências que ele relata do ministério dele, para construir esse argumento. O objetivo é apresentar as ideias do texto mesmo, sabe? Sem concordar ou discordar, só. Entender a lógica interna. Combinado. Bom, para começar então, essa definição de doença da alma, espírito de engano. O texto conecta isso com aquela passagem de Timóteo, né? Os homens serão amantes de si mesmos. É daí que ele parte. É o ponto de partida teológico dele, sim. O problema central, na visão do autor, é esse amor voltado para si mesmo, ocupando o espaço que deveria ser do amor a Deus. Ele argumenta que isso é, assim, a raiz espiritual da coisa. O eu no trono que deveria ser de Cristo. E quais as consequências disso, segundo ele? Ele liga isso a algum tipo de sofrimento? Diretamente, ele descreve um quadro de infelicidade, de frustração, um vazio interior que não se preenche, aquela busca constante por aplauso, por reconhecimento externo. Ela nunca satisfaz de verdade, sabe? Porque na lógica dele, só a conexão com Deus traria esse preenchimento real. Ele até menciona Isaías, né, dizendo que o Espírito Santo habita nos humildes, não nos soberbos. Faz sentido. Dentro da lógica dele, essa ligação direta entre o foco no eu e a infelicidade é forte. E como esse eu no centro gera essa frustração toda? Bom, o texto sugere que é uma busca que nunca termina. Uma dependência da admiração dos outros, uma necessidade de ser o foco. Isso gera ansiedade, né? Não traz paz. A fonte da satisfação real estaria fora do eu, estaria em Deus. E a própria condição narcísica, como ele a descreve, impediria essa conexão. Afastaria a presença divina que traria contentamento. Entendi. E como isso se manifesta no dia a dia? Que tipo de comportamento ou característica ele aponta para identificar essa doença da alma? Ele lista várias coisas. Fala de, tipo, alimentar o próprio ego o tempo todo, buscar glória pessoal, viver muito de aparência. Às vezes até uma aparência religiosa, mas com um distanciamento espiritual de Deus. Menciona também uma inquietude da alma, uma agitação interna que não passa. E olha que curioso, uma busca por controlar os outros, as situações, Ah, isso é interessante. mas ao mesmo tempo uma falta de domínio próprio. Falta de controle sobre as próprias emoções, impulsos. Esse paradoxo é interessante mesmo, buscar controle fora, mas não ter dentro. E como isso afeta os relacionamentos, segundo o texto? Afeta, profundamente. O argumento é que com o foco todo no eu, fica muito difícil amar de verdade, se entregar. A capacidade de pensar no outro, de se doar, fica comprometida. Imagino que isso valha para as relações humanas e para a relação com Deus também, né? Exato. A relação com Deus ficaria superficial. E ele vai além, diz que até um ministério, um serviço na igreja feito por alguém assim, não seria guiado pelo Espírito Santo de verdade, mesmo que parecesse. Poderia ter toda a forma, mas faltaria o essencial. E ele usa exemplos bíblicos para ilustrar isso, né? Aquele de Sansão parece encaixar bem aqui. Sim, ele cita Juízes quando diz que Sansão não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A ideia é essa: a pessoa mantém a estrutura, a função, talvez até uma força aparente, mas Perdeu a conexão. perdeu a conexão espiritual, a unção, como o texto chama, é como uma casca vazia, uma performance religiosa sem a presença de Deus ali. Entendi.
E, além de Sansão, ele puxa outras figuras da Bíblia para mostrar esse espírito narcisista, né? Quais ele usa? Ah, ele monta uma galeria interessante. Começa com Caim. A leitura dele não é só inveja, mas a irritação de Caim pela rejeição da oferta dele por Deus. Sabe, uma ferida no ego, na interpretação do autor. Faz sentido nessa ótica. Depois vem Saul perseguindo Davi. Para ele, a motivação é a inveja do brilho, da unção que Saul tinha perdido. Nabucodonosor é o clássico, né? Aquela coisa do olha a Babilônia que eu construí. Autoexaltação pura que atrai a humilhação divina. E tem mais, né? Absalão, Diótrefes. Isso, Absalão é o tipo do líder carismático, mas movido pela vaidade, pela ambição pessoal. O texto até frisa a beleza dele, os cabelos, que acabam sendo a causa da ruína dele, né? Pendurado pelos cabelos, o autor vê aí uma ironia divina. Nossa. E por último, Diótrefes, lá da terceira carta de João, aquele que ama ter a primazia, que quer ser o primeiro, rejeitando a autoridade dos apóstolos, representa o desejo de controle, de não aceitar ninguém que ameace o seu lugar central. É curioso como ele junta personagens tão diferentes. Caim, um rei pagão, Absalão, um líder de igreja local como Diótrefes, o que une todos eles na visão do texto. O fio condutor, para o autor, é a motivação por trás. A exaltação do eu acima de tudo. Seja a inveja, orgulho do poder, vaidade, ambição, desejo de ser o primeiro, o problema de fundo é o mesmo, o ego inflado no centro. Ele chama tudo isso de vaidade travestida de espiritualidade. Essa expressão é forte. E qual o estrago disso quando esse espírito, como ele diz, entra na igreja? As consequências que ele descreve parecem bem graves. São gravíssimas. Ele chama o narcisismo de arma sutil do inimigo, justamente por se disfarçar ali no meio religioso. O argumento é que isso destrói relacionamentos, racha ministérios e, principalmente, rouba a pureza da adoração. Aí ele cita Jesus, né? Este pouso me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração vira só fachada. E na prática, no dia a dia da comunidade, como isso se reflete segundo ele? Ele descreve uma transformação bem negativa. O serviço a Deus vira uma disputa para ver quem aparece mais. A cooperação vira competição. A motivação vira buscar elogio, aplauso, quase uma reverência humana. Pesado. Muito. Ele usa metáforas fortes. O culto vira palco, o louvor vira show, o púlpito vira trono para a pessoa se exaltar. Os ministérios viram arenas e os irmãos viram rivais. Nossa, essa imagem da competição e rivalidade, onde deveria haver comunhão, é impactante. E qual a consequência final disso tudo, na visão do autor? A mais grave na perspectiva do texto é que a igreja perde seu propósito, que é adorar a Deus e cumprir a missão. Quando o foco vai para o homem, para o líder, para o membro que quer brilhar, o texto argumenta que a presença de Deus se afasta. Ele até cita Tiago, onde a inveja, espírito faccioso ou vanglória, aí a perturbação e toda obra perversa. Ou seja, a falta de humildade e o ego inflado geram desordem e impedem a ação de Deus, levando à confusão e inutilidade espiritual. Entendi. Bom, diante desse quadro todo, qual a saída? Qual o caminho de cura que o presbítero Marcos Benedito aponta no texto? A resposta dele é clara: humildade. É o antídoto direto para o narcisismo. E o processo de cura, ele diz, começa reconhecendo a própria condição e a dependência total de Deus. É preciso se submeter à vontade de Deus, em vez de ficar se autoafirmando. E como seria isso na prática? Ele dá passos, atitudes? Sim, ele fala em quebrantamento, arrependimento sincero e renúncia. Renunciar ativamente ao ego, às suas vontades. Não é fácil, é uma decisão consciente de tirar o eu do trono. E a passagem-chave que ele usa para guiar isso é Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o oposto da mentalidade narcisista que ele descreveu. Humildade, então, é a chave. Totalmente. E o modelo máximo dessa humildade para ele é o próprio Cristo. Ele se baseia muito em Filipenses 2, ali nos versículos 5 a 8,